Palavra da Verdade. Devocional de 13 de março. Crentes chamados à conversão. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias 5, verso 15 a 6, verso 2. A conversão a Jesus, atitude indispensável para se receber o perdão divino, certamente tem um aspecto definitivo, no sentido de que representa uma meia volta na vida espiritual do convertido. Na conversão, o pecador que antes caminhava na direção do pecado e do juízo divino, dá meia volta e passa a correr do pecado, o que chamamos de arrependimento, para Cristo, o que chamamos de fé. Não obstante, a genuína conversão envolve uma atitude de contínuo arrependimento, pois, mediante o ensino da palavra e a disciplina corretiva do Senhor, somos repreendidos e corrigidos para que nos tornemos para Ele dia a dia. O livro de Oséias denuncia o pecado de Israel ao quebrar a aliança com Deus e cair na idolatria. Conforme denuncia Oséias, tal como uma esposa infiel, Israel se prostituiu com os ídolos. No capítulo 5, versos 4a e 5, o Senhor denuncia: Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Neste contexto, temos no texto da nossa meditação um convite à conversão, feito ao próprio povo de Deus. Para alguns intérpretes, as palavras do texto são atribuídas a Israel em um discurso direto e refletem uma falsa conversão. No capítulo 5, verso 15b, conforme o Senhor denuncia por intermédio do seu profeta, angustiados pelo castigo divino, eles buscariam ao Senhor com o discurso que o texto contém. Mas tal discurso se revelaria insincero, como demonstrava o comportamento deles, marcado pela inconstância espiritual. Outros intérpretes argumentam que o convite à conversão é um apelo do próprio profeta Oséias falando da parte de Deus. Neste caso, o convite representa uma expectativa para o futuro, uma vez que no presente do profeta, Israel demonstrava a conduta de uma esposa infiel, cujo amor era passageiro como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, conforme o capítulo 6, verso 4. Independente da interpretação que se assume, é inegável que o convite à conversão e as promessas contidas em nosso texto refletem a condição e a necessidade espiritual de Israel e de todos aqueles que, tendo um dia professado a fé, se afastaram de Deus. Tal como ocorreu com Israel, muitos cristãos que no passado assumiram um compromisso pactual com Deus por meio da conversão a Jesus, não prosseguiram em conhecer o Senhor, antes se afastaram dele e do seu povo. Outros tantos até continuam formalmente ligados à igreja, mas perderam o fervor e o compromisso com uma vida de santidade, mantendo uma religiosidade apenas formal, com uma frequência esporádica, mas sem nenhum compromisso com a comunhão e a edificação mútua. Esses são semelhantes àqueles descritos por Jesus na parábola do semeador, que foram semeados entre as pedras, cuja fé tem pouca duração, secando ao calor do sol, da perseguição e da angústia, ou como os que foram semeados entre os espinhos, cuja fé é sufocada pelas preocupações deste mundo, pelo fascínio das riquezas ou pelos prazeres transitórios do pecado, impedindo-os de frutificar no reino de Deus, conforme Mateus 13, 1 a 23, Marcos 4, de 1 a 20 e Lucas 8, de 4 a 15. Essa era a condição espiritual da maioria do povo de Israel na época de Oséias. Veja aqui que o afastamento do Senhor pode ocorrer tanto com indivíduos quanto com comunidades inteiras. Quando não há verdadeiro ensino da palavra de Deus, o seu povo se desvia. Foi o que aconteceu na época de Oséias, como ele o denuncia no capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quando, em vez de ensinar ao povo o puro evangelho de Cristo,
os mestres diluem a sã doutrina e servem em seu lugar uma sopa rala, ou adotam uma visão dissoluta, incoerente com o Evangelho, ou ainda tornam-se frouxos na disciplina, o povo de Deus se enfraquece e o resultado é destruição espiritual e apostasia generalizada. E o Deus que não faz acepção de pessoas também pode trazer juízo sobre seu povo, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, conforme está escrito em 1 de Pedro 4,17a. Mas louvado seja Deus, seja para o crente assim chamado desviado, seja para a igreja que abandonou o seu primeiro amor, há esperança. O Deus que em seu santo zelo fere o pecador é o mesmo que pode sará-lo da chaga do pecado. Se esta é sua condição, a Escritura aponta o caminho da volta. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não despreze igualmente a advertência que se segue à exortação. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, 5. Se você um dia professou o nome de Cristo, mas caiu e permanece longe dele e do seu povo, não endureça o seu coração para o convite da graça que diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.